trabalham com taxa de 4 a 5% ao ano. Tá? Isso aqui é o... De 4 a 5%. Passou de 5% só se o imóvel for muito... que não agradar muito o banco, que o banco fala assim, olha, eu vou comprar esse imóvel, porque querendo não é o banco que está comprando o imóvel, está dando a maior parte, eu vou comprar esse imóvel, só que aí eu vou cobrar um pouco mais, porque não é um imóvel que agrada muito não. Entendeu? Porque às vezes os bancos têm restrições de alguma natureza em quanto relação melhor ao a garantia, imóvel, menor o em juros. termos de Exatamente. investimento. Entendeu? Porque eles querem retorno. Né? Banco não faz favor para ninguém, eles querem retorno. Então eles vão emprestar o dinheiro. Garantia de liquidez. Exatamente. Mas aí quando isso acontece, é bom para quem está comprando também. Porque a pessoa sabe que está comprando uma coisa que é um bom investimento. Entendeu? Você não vai querer pagar O financiamento de 30 anos, por exemplo, você tem um cliente ou um tio que tem 70 anos e quer comprar um imóvel em Miami. Ele pode financiar em 30 anos. 70 anos. O seu avô quer comprar um imóvel e ele tem 85. Ele pode. Por quê? Porque nos Estados Unidos a dívida, a pessoa que morre herda a dívida e herda os bens também. Entendeu? Então por isso que o banco faz. Ele não pode discriminar por país de origem, mas não se, pode discriminar se vier a por... falecer, A dívida fica com a viúva. não quita. Não. Não tem quita, um a não seguro. ser que você faça um Prestamista, seguro. prestamista. É isso que eu ia falar, que a gente tem um sistema de seguro que já está incluso na parcela. Caso venha falecer, ou a pessoa ficar inválido, quita. Lá você Não, tem, só se o cara tiver você seguro de tem vida, isso né? como uma O seguro de opção. vida, a viúva vai lá e quita. Não tem um seguro, não tem um seguro Lá você tem no como empreendimento. opção, Não. vem como O opção. banco não faz. Isso Se é uma fizer, vai opção. cobrar 8, 9, 10% de juros. Então, Por mas a exemplo, incorporadora nenhuma faz lá. Não, tem um tipo de financiamento que a taxa de juros é ridícula, 2%, 1,5% para veterano, tá? Veterano de guerra dos Estados Unidos. Sei. Aí o cara compra o imóvel e quando ele morrer, o imóvel volta para o banco. Ah, só vai utilizar o... Então assim, a carteira de tipos de investimento nos Estados São Unidos muito é variadas, muito enorme, variadas. mas assim, a gente tem que falar do financiamento nosso aqui, do pessoal do Brasil, não fica sabendo para uma lá. coisa dessa. Tá? Morre, a família acha que tem um investimento lá e não foi orientado. Isso é uma coisa, Não tem que assim, que a gente quando Outra conversou coisa, com o Marcelo Robson, para fazer a você poderia falar é a respeito da questão da empresa, que a gente sempre orienta Vou os nossos falar. clientes a abrir uma empresa Vou falar. Porque para assim, poder colocar um imóvel. o estrangeiro, Juridicamente ele tá melhor. o estrangeiro Não, tem uma tudo, tributação por causa do diferente do americano, do residente no nosso caso. O estrangeiro. Se o Marcelo hoje comprar um imóvel de 500 mil, não vai funcionar. R$500 mil, tá? Amanhã acontece uma fatalidade, Marcelo vai morar com o senhor. A esposa do Marcelo, para herdar esse imóvel que ele comprou lá em Miami, por ele ser estrangeiro, tem que pagar de 40% a 50% desse valor aqui, para ela herdar esse imóvel, tá? Tem uma ação a ser tomada para diminuir isso aqui. Marcelo comprar um seguro de vida lá nos Estados Unidos de 250 mil. Nossa. Calma, 50%. calma. 50% do valor. Porque aí ele faleceu, a esposa vai dar esse valor aqui e vai quitar e vai ter o imóvel, tá? Isso é a opção número 1. Mas do imóvel que esteja No seu poucas nome. parcelas está devendo 500 mil, seria isso? Não tem nada a ver o financiamento com o valor do nada a imóvel. ver. O Tanto faz. Estado vê o que você herdou. Pode ser um imóvel quitado no meu nome lá. Pode ser quitado, pode ser financiado. Todos têm que pagar as Até o financiamentos. quitado não vai para... Não.
Ah, que estranho, hein? É porque Porque você é um- colhe é. um DIL ali, é um imposto que eles cobram do estrangeiro. Como se fosse Mas aí É qual é? só Vai para investimento, estrangeiro. né, Felipe? Só para estrangeiro. Só para estrangeiro. Só que aí, olha o que Eles fazem a o retenção. que acontece. Aí o governo, essa é uma regra que eles não podem mudar, ok? Aí o que o governo fez? Eles falaram assim, olha, se o dono do imóvel for uma instituição formada nos Estados Unidos, é caracterizado como um americano. Americano. Então o que os advogados que a gente trabalha orientam os clientes a fazer? A pessoa abre uma empresa na Flórida. Quando você fala empresa na Flórida, tá falando, nossa, mas eu tenho que ter um escritório, Não, nada disso. é só papel, é uma pessoa jurídica e assim, Coisa para fácil você de abrir, fazer. para você abrir essa empresa jurídica, você precisa só do endereço. Não precisa comprovar que a empresa funcionando lá nem nada. Normalmente os nossos clientes abrem a empresa com o endereço da imobiliária e depois que compram o imóvel, passa a empresa para o endereço do imóvel que eles compraram, tá? Como é que funciona? Aí o Marcelo é dono dessa daqui junto com a esposa, tá? Tem que ser duas pessoas, não pode ser uma só. Se for uma pessoa só, caracteriza como estrangeiro do mesmo jeito, tem que ser duas pessoas. Essa empresa aqui vai ser dono da casa, tá? Todos têm que fazer esse processo. Para evitar isso Para aqui, evitar o Mas ela vai problema fazer do qual imposto. endereço? da empresa, Não, Pode ser do apartamento. O apartamento. Inicial. antes dela comprar, ela pode usar de um amigo que tem lá nos Estados Unidos, pode usar da imobiliária sem problema nenhum. Essa é uma verdade. Tá? Aí, Depois o Marcelo você abriu compra depois uma o empresa lá para comprar o imóvel está aqui, vale 500 mil, tá? Se ele... eu tenho que voltar um pouquinho aqui. Tem uma outra parte bem importante aqui. Gente, Mas- vocês não reparam não, sabe? É porque economista tem essa mania de tudo. Eu Não, sou não economista, então... sou, Aí, o Marcelo Administrador. desenhou... Ele é assim, Eu tem que penso desenhar desenhando. tudo. O Marcelo comprou esse imóvel de 500 mil, só que ele falou, Robson, estou ganhando muito dinheiro aqui no Brasil e eu quero cobrar uma cobertura lá na praia. Eu quero comprar um Não, ele vai imóvel querer comprar um Porsche, de 10 milhões lá no Porsche, né, Marcelo? Lógico. tá? Eu vi aqui, Porsche Design Tower. Aí tudo bem que o que eu vou falar aqui, a quantidade de dinheiro que ele vai fazer não vai importar. Se ele for vender esse imóvel aqui, direto no nome dele, o imposto de renda vai morder 10% do valor da venda. Tá? Tem isso também. Ou seja, 50 mil vai ficar para o imposto de renda. Porque ele é estrangeiro. Puta merda. Ok? Então aqui, duas desvantagens. É herança e é na hora da revenda. Mas ele é 300 mil ele tem que vai perder praticamente. Porque Não, mas porque isso tem se você custo, comprar no seu comissão, nome. é. Ninguém vai fazer isso. Mas isso também na empresa E se você tira isso comprar aí. no seu nome, ninguém vai fazer Não, isso. né? Tá? Claro que não. Então assim, ó, Marcelo comprou no nome dele aqui, toma fumo de duas, na verdade de uma vez só quando ele for vender, porque quando ele morrer ele não vai tomar fumo, né? Que na empresa o imposto A é sua mulher quanto? que vai Fumo tomar. da A esposa. esposa, né? O Tá? imposto é quanto na empresa, no caso da empresa? Tá, aí a gente vai vir aqui, entenderam, certo? Pessoa física, Agora a pessoa física, Jurídico. Não, Agora jurídica. Ele vendeu esse imóvel para comprar um Porsche de 10 milhões. Nada. Só tem se ele pagou 300 mil, E ganhou 200. né? ganhou 200. capital. Tá? É. Tava aqui. Exatamente. Uma coisa muito importante que existe nos Estados Unidos, que eu acho que não existe aqui. Se ele comprou esse imóvel por 300, gastou 400 para reformar, e ele tem os recibos, Tem as notas. tem as notas, mais o custo de cartório, transferência quando ele comprou, mais o custo para ele vender, deduz comissão que ele pagou para o corretor, tudo aqui, ele só vai pagar da diferença. Por exemplo, desse imóvel aqui, 300 mais 100 de reforma, mais 50 mil de comissão e custos, deu 450, tá? Ou seja, 50, ele vai ter que pagar
Referente só aos 17,5% dos 50 mil, tá? O Marcelo, enquanto teve esse imóvel aqui, foi para Miami uma vez por ano. Por ele ser dono da empresa, ele consegue deduzir a passagem, consegue deduzir a alimentação, tudo documentadinho, uma vez por ano, tá? Ele pode fazer isso. As outras vezes não tem dedução. No imposto. No imposto do imóvel, tá? Então vamos aqui. Ele vendeu, teve isso aqui, pagou o lucro aqui. Aqui, eu não falei desse 17,5%, tá? Se teve lucro aqui, ele vai ter que pagar os 17,5% mais e deixar os 10%. O 10% que o imposto de renda fica é do valor da venda. E depois, se sobrou, que nem eu fiz aqui, mais 10%, 17,5%. Ou seja, no mínimo 27,5% ali. Ou seja, o cara comprar imóvel e fala assim, olha, você vai ter que comprar, você vai ter que abrir uma Mas empresa. se ele não é Protocolo orientado, já hoje. Tem que abrir empresa. entra de cabeça. Existe, se o imóvel é um